O milionário fica paralisado ao ver mendigo negro alimentando sua filha perdida, onde as luzes brilhavam como promessas de um mundo melhor, mas as ruas sussurravam histórias de dor e abandono. No meio do barulho das buzinas e passos apressados, Davi, um garoto de rua com olhos que já viram demais, sentou-se no meio do fio da avenida. No peito, aquele nó quase cortava sua respiração. Carregava nas costas o peso do abandono, a lembrança amarga de noites sem teto, da fome que corroía. Ele tirou da mochila um pedaço pequeno de pão, quase duro, e olhou para a rua à sua frente. Foi então que uma figura apareceu, pequena, frágil, com um vestido branco que parecia ter saído de outro mundo. Tão diferente daquele caos seco de concreto. Era Isabela, a filha do milionário Henrique, que naquela noite, silenciosamente, havia escapado de um jantar de gala típico. Cheio de rostos perfeitos, sorrisos forçados e uma tristeza disfarçada por joias caras. O vestido de Isabela tinha manchas de vinho, seu cabelo estava bagunçado, e seu olhar carregava uma confusão tão pura que Davi sentiu o coração apertar. Sem pensar duas vezes, quase num impulso que surpreendeu até ele mesmo, Davi estendeu o pão para Isabela. A menina aceitou, hesitante, suas pequeninas mãos, tremendo. Aquele momento inusitado entre aquele mendigo negro e a filha de um homem poderoso parecia arrancado de um filme. Passantes paravam, cochichavam, uns com olhares curiosos, outros com desaprovação. Dois mundos colidiam no meio da pista, e o ar parecia carregar uma eletricidade diferente. Foi quando Henrique chegou correndo. O rosto misturava pânico e raiva. O que aquele desconhecido estava fazendo com sua filha? Com olhos arregalados, ele viu Davi alimentando Isabela. Seu corpo ficou rígido. As mãos apertaram-se fortes. Um grito nascia preso na garganta. O instinto protetor explodiu. Você está tentando sequestrar minha filha. O tom foi seco, cortante. Mas Isabela não queria ir embora. Olhava para Davi com gratidão. Aquela comida, mesmo simples, era um presente numa noite cheia de sufoco para ela. O silêncio pesado entre eles carregava segredos que ninguém entendia ainda. Ninguém sabia que Henrique vivia preso num luto cruel desde que Clara, sua esposa, desapareceu para sempre da sua vida, e que Isabela era o único fio de esperança que ainda pulsava em seu coração. Os olhos de Davi brilharam, não só por medo, mas por algo que ele mal reconhecia. Um fio tênue de esperança se insinuava ali. Aquela chance estranha, entre suspeita e cuidado, podia ser o começo de uma virada. A cidade, com suas esquinas cheias de gritos abafados e sonhos partidos, observava. Um gesto tão simples, mas carregado de significado, poderia transformar tudo, mas um mistério maior esperava por eles. O que Davi não sabia era que naquela mesma noite, um telefonema iria rasgar o silêncio desconfortável entre eles, revelando segredos do passado que poderiam destruir qualquer chance de paz. Quem ligaria a um mendigo invisível? Qual seria a verdade escondida por trás daquele olhar cansado? O futuro parecia incerto, e a única certeza era que a vida de todos nunca mais seria a mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O futuro parecia incerto, e a única certeza era que a vida de todos nunca mais seria a mesma. Neste clima carregado de emoção, Davi olhou nos olhos de Isabela, um lampejo de confiança se acendendo entre eles. Mas antes que pudesse articular uma palavra, o silêncio foi rompido por um grito agudo. O som rasgou o ar da noite, ecoando entre os prédios e aumentando a tensão. Foi quando uma mulher se aproximou, correndo, com os cabelos soltos ao vento e um rosto pálido de desespero. Henrique, acorda! O que você está fazendo aqui? O grito veio direto do fundo de uma memória distante, e o coração de Davi disparou. Aquela mulher era Clara, a esposa desaparecida de Henrique. A confusão tomou conta do ar, como um nevoeiro. Isabela ficou paralisada, olhando entre seu pai e aquela mulher. Davi sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O que a mulher fazia ali, agora? Henrique parecia um homem em choque, a raiva transformando-se em incredulidade. Clara, você voltou? Ele engasgou com a própria emoção, as palavras mal saindo de sua boca. Eu notei que você estava fora do evento e fui atrás de você. Clara respondeu, a voz tremendo. Os olhos dela estavam fixos em Davi, e ele soube que aquela luz de esperança que tinha acendido antes, agora estava prestes a se apagar. Quem é esse menino? O que você está fazendo? O olhar de Isabela se alternava entre os dois adultos, perdendo a inocência, enquanto os segredos começavam a se desenrolar. A multidão que cercava a cena parecia absorver cada palavra, os sussurros tomando conta. O que está acontecendo? Ela não estava morta? Não é certo que ele tenha deixado a filha com um mendigo. Davi olhou para Isabela, que parecia mais confusa e assustada a cada segundo, e então para Henrique, que estava agora paralisado, uma tempestade de emoções atravessando seu rosto. Ele nunca notou como a dor poderia ser tão intensa e tão rápida, como um relâmpago que risca o céu antes da escuridão. Clara, você não devia ter voltado. Você está em perigo. Henrique disse, sua voz falhando. O desespero pulsava na sua frase e Davi pôde sentir o frio na espinha. O enigma se tornava mais profundo e ele começou a perceber que aquela noite não era só uma coincidência. Havia algo mais, algo sombrio. Os murmúrios se intensificaram quando Clara deu um passo à frente, sua expressão mudando de desespero para determinação. Henrique, eu só quero saber o que realmente aconteceu naquela noite. A verdade não me deixará em paz. Ela pegou a mão de Isabela, apertando-a de forma protetora, e as duas figuras transformaram-se numa só, como se a mãe tivesse voltado para resgatar a filha. E então, o inesperado. Um carro preto parou abruptamente na calçada, e 3 homens de terno escuro desceram, com olhares frios e ameaçadores. Clara, vamos! Eles chamaram, olhares fixos e implacáveis. A verdade estava prestes a vir à tona, mas tudo parecia prestes a desmoronar. Davi, ainda atordoado, encarava aquele novo desafio. Ele estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que ele jamais imaginou. A cidade, que sempre foi abrigo da solidão, agora pulsava com segredos nas suas veias. Quem são eles? Davi questionou, quebrando a tensão. Mas no fundo, sabia que a resposta poderia mudar tudo. Com os corações acelerados e perigos iminentes, a noite estava longe de terminar. O impacto das revelações do passado sussurrava promessas de transformação, mas não sem agonia.
O futuro estava envolto em dúvida, e todos sabiam que os laços entre eles estavam prestes a ser testados como nunca antes. Os homens de terno escuro se aproximaram, passos firmes e miradas cortantes. O pânico contagiante tomou conta da multidão, e até o ar ficou mais pesado. Clara, vamos! Um deles gritou novamente, e a comunidade ao redor começou a murmurar, espantada com a cena. Isabela se encolheu atrás de sua mãe, enquanto Davi sentia o chão tremer sob seus pés. Quem são eles? Ele conseguiu perguntar, mas a voz saiu como um sussurro, quase perdido no caos. É melhor você ir, Clara, Henrique disse, uma mistura de raiva e preocupação nas palavras. Você sabe que não pode ficar aqui. Mas Clara hesitou, olhando para o rosto de Davi e depois para Henrique, como se estivesse avaliado o peso de suas decisões. Não posso. Precisamos enfrentar isso juntos. Clara respondeu, firme. Mas enquanto a tensão aumentava, um dos homens avançou, braço estendido, palma da mão para cima. Você precisa vir conosco, Clara. É uma questão de segurança. Ele era alto, daquelas figuras que representam o poder em qualquer lugar. Mas havia algo nos olhos dele que Davi não gostava. Uma frieza que não deveria pertencer a quem tivera um dia amor por Clara. A multidão ficou paralisada, todos observando com os olhos arregalados, como em uma cena de filme sem final. Até que então, um tiro ecoou pela noite. A balas atravessou o silêncio, e a cena se transformou em um pesadelo. Todos gritaram, se atirando ao chão. Um corpo caiu, não de Clara, não de Henrique, mas de um dos homens de terno. O que tinha falado mais alto. O sangue se espalhou. Um vermelho brilhante contrastando com o cinza da calçada. O caos se instalou e os segredos da noite pareceram se materializar. Davi ficou paralisado, incapaz de processar o ocorrido. O tempo parecia ter parado. Isabela, com olhos arregalados, soltou a mão da mãe e correu até a figura caída. Pai, ele está machucado. A voz dela, pequena e cheia de medo, ecoou entre os gritos da multidão. O que se desenrolava ali mudaria tudo. Henrique estava em choque. Um homem dividido entre proteger sua filha ou enfrentar uma verdade obscura. Isabela, volte aqui! Ele gritou, mas sua voz mal conseguiu atravessar a confusão. Davi, em um impulso, atropelou os obstáculos e segurou a mão de Isabela, puxando-a para longe do corpo. Tem que sair, ele disse, a urgência no tom. Mas o olhar dela não saía do homem no chão. Davi, quem era ele? O que aconteceu? Isabela perguntou a voz tremendo. Eu não sei, ele respondeu, mas dentro de si sentia que havia algo mais, algo vívido, pulsante. Os murmúrios da multidão cresciam, e então, como num pano de fundo de filme, uma mulher saiu do meio da confusão. Tinha o rosto pálido, mas os olhos brilhantes, um olhar cheio de determinação. É tudo uma armadilha, ela gritou, abafando a gritaria. Clara, você não entende. O que eles tentam fazer aqui é maior do que você imagina. Davi deu um passo para trás. A confusão aumentando. A mulher, desconhecida e preocupada, apontava agora para Isabela. O que está acontecendo não é só sobre vocês, é sobre o que eles querem de Isabela. Nessa hora, Davi sentiu seu coração parar. O que havia de tão especial em Isabela que a tornava o alvo de tudo isso? Por que aqueles homens estavam dispostos a matar para tê-la? As peças do quebra-cabeça pareciam estar se montando, e cada resposta sugeria mais perguntas. Os laços entre eles estavam prestes a ser quebrados, ou, talvez, reforçados. Mas a única certeza era que o futuro mal começava a se desenhar. Davi sentiu um nó na garganta.
Ele sabia que estava à beira de algo muito maior do que ele mesmo. E assim a noite, cheia de segredos e traições, continuava a se desdobrar, sem que ninguém soubesse o que realmente estava em jogo e o que essa revelação significava para todos eles. Davi estava paralisado enquanto a tensão crescia ao seu redor. O corpo caído do homem de terno preto no chão parecia uma pintura grotesca na calçada iluminada pelas luzes da cidade. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar. Ele segurou a mão de Isabela, mas o olhar dela estava fixo na cena caótica. Henrique gritou para ela voltar, mas suas palavras não penetravam naquele momento de horror. A mulher desconhecida, que tinha interrompido a confusão, logo puxou Davi e Isabela para trás, como se quisesse protegê-los. O pânico tomou conta da multidão. Davi sentiu seu peito apertar. O que estava acontecendo? O que tinha provocado tudo aquilo? E então, como se o universo tivesse decidido brincar, outra explosão de som ecoou. Um tiro. Outro. O barulho ensurdecedor cortou o ar, e as pessoas começaram a correr, se espalhando em todas as direções. Davi puxou Isabela para junto dele, seus corações batendo juntos em um ritmo frenético. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas a multidão tornou-se um mar de corpos e gritos. Ele olhou para a mulher. Queria perguntas, queria entender tudo, mas os olhos dela estavam fixos em Clara, que agora estava ao lado de Henrique, ambos parecendo petrificados. Era como se o tempo tivesse parado para eles, mas o caos ao redor continuava. Clara, você está atrasada demais, um dos homens que ainda estava de pé gritou, sua voz carregada de raiva. Não era para você ter voltado. Davi sentiu uma onda de confusão. Que segredo era esse? O que estava acontecendo? Ele não sabia ao certo, mas sentia que essas pessoas eram muito mais do que aparentavam. Uma briga? Um resgate? E se Clara não fosse a vítima que todos pensavam? Então ela olhou para Davi e por um breve momento ele viu tudo mudar. Davi, ela disse, a voz súbita e firme, você precisa saber a verdade. Antes que ela pudesse continuar. Um dos homens com terno escuro se virou para Henrique e, em um movimento rápido, puxou algo do bolso. Era uma foto, antiga, amarelada, e mostrou para Henrique. Você se lembra disto? A verdade sempre vem à tona. Todos pararam. Davi, Isabela e até a mulher desconhecida voltaram a atenção para a imagem em suas mãos. O lamento de um passado perdido estava prestes a ser revelado. Foi então que Davi percebeu. A pessoa na foto era um rosto que ele já havia visto. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Henrique parecia perder a cor do rosto. Não, como você, isso não é possível. Sua voz tremia, e Davi sentia uma mistura de emoções profundas. O que ele viu ali não era só uma foto. Era uma memória viva, um resquício de dor. Clara, você precisa ficar longe deles, Henrique gritou, mas as palavras pareciam sem valor agora. A mulher desconhecida olhou para Davi e sussurrou, a verdade a libertará, mas acredite, também pode ser a sua condenação. Davi sentiu um frio na espinha. Tudo estava prestes a desmoronar. O que você sabe? Ele perguntou, a urgência consumindo sua voz. A tensão se tornou palpável. Os olhares se alternavam entre os adultos, entre os segredos da guerra que estavam prestes a explodir. O chão se mexia sob seus pés, e a noite, antes tão agitada, agora parecia estar segurando a respiração. A mulher tomou a frente. Isabela, é hora de você saber. Você não é apenas a filha de Henrique. Há mais. Um silêncio pesado dominou o lugar e todos aguardavam.
esperando pela verdade que, assim que revelada, mudaria tudo. Entre risadas e gritos, Davi entendia que nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. O futuro estava diante deles, mas seu preço poderia ser devastador. A mulher desconhecida olhou para Isabela, e por um instante o mundo pareceu parar. As palavras dela ficaram pairando no ar, pesadas e carregadas de significado. Isabela, é hora de você saber. Você não é apenas a filha de Henrique. Há mais. O murmúrio da multidão se intensificou. Davi sentiu um frio na espinha. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo violento cortou a noite. O som de um tiro. O corpo de um dos homens de terno caiu. A cena se transformou em um turbilhão instantaneamente. As pessoas gritaram e todos começaram a correr. O caos tomou conta. Davi puxou Isabela com força, buscando proteção. Vamos, Isabela, rápido! As batidas de seu coração ressoavam nas suas orelhas. Mas um segundo tiro ecoou. E desta vez Clara, a mãe, caiu ao lado do corpo do homem. O que estava acontecendo? O desespero consumiu Davi quando ele viu o olhar de Henrique. Ele estava paralisado. A expressão em seu rosto misturava choque com um terror que Davi nunca tinha visto. E mesmo assim, havia algo mais. Um flash de reconhecimento? Davi hesitou, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles. Clara! Henrique gritou, sua voz abafada pela dor. Ele correu até ela. Seus pés pareciam não tocar o chão. Não! O que você fez? Ele a segurou nos braços, a indignação misturando-se a um medo profundo. Então as palavras da mulher desconhecida voltaram à mente de Davi. Não era para você ter voltado. O que isso significava? As pessoas ao redor começaram a gritar, chamando ajuda, pedindo desesperadamente por socorro. Isabela, com lágrimas nos olhos, segurava o braço de Davi. O que está acontecendo? Mãe! Ela começou a chorar, e Davi sentiu seu coração se despedaçar. Mas então, como um clarão de luz em meio à escuridão, a mulher desconhecida se aproximou, seus olhos ardendo com uma determinação feroz. Henrique, você precisa saber a verdade. Você não pode ignorar isso. As palavras dela eram um desafio. Conforme a multidão se aglomerava ainda mais, ela se virou e puxou uma pequena caixa de madeira de dentro de sua bolsa. As mãos dela tremiam, mas sua voz era firme. Eu não devia ter deixado você descobrir assim. Mas a verdade é que Isabela não é apenas a filha de Henrique. Ela é a chave para tudo o que aconteceu. O coração de Davi disparou. O que ela queria dizer com a chave? Isabela, em um gesto instintivo, se afastou da mãe caída. O que você quer dizer? O que eu sou? A confusão no olhar dela era angustiante. Henrique olhou para a mulher. Sua raiva agora misturada a um medo terrível. Você não pode estar falando sério, ele disse, sua voz trêmula. A mulher então abriu a caixa, revelando uma coleção de documentos antigos e uma fita VHS. As respostas estão aqui. O que aconteceu naquela noite? As verdades que você tentou esquecer. Tudo se conecta a ela. Um silêncio pesado se abateu sobre a multidão. Davi sentiu um nó na garganta, um pressentimento ruim. Isso é uma armadilha. Henrique rosnou, mas a mulher o ignorou, seus olhos fixos em Isabela. Você precisa ver isso. Eles não querem que você saiba quem realmente é. Nesse momento, o céu escureceu e um trovão ressoou, como se o universo estivesse reagindo àquela revelação. O corpo de Clara, caído no chão, parecia uma pintura de horror. O movimento frenético da multidão
agora se tornava um ruído distante, enquanto Davi fixava os olhos na caixa. O que tinha dentro poderia mudar tudo. O que Isabela descobriria ali, que abalaria suas vidas para sempre. Mas antes que a mulher pudesse continuar, um terceiro tiro disparou, vindo de um ponto aleatório entre a multidão. O pânico retornou, e todos gritaram, correndo em direção a qualquer lugar que pudesse parecer seguro. Davi, segurando a mão de Isabela, se lançou em outra direção, o medo pulsando em seus corações. A única certeza que tinham agora era que os segredos estavam prestes a vir à tona. Mas a que custo? E no meio deste turbilhão, Davi não conseguia deixar de pensar. E se a verdadeira identidade de Isabela fosse não apenas um segredo para ser revelado, mas uma maldição que poderia arrastá-los para uma escuridão que eles nunca imaginaram? O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Davi, segurando Isabela, olhava em volta, sentindo o coração disparar. O estrondo do tiro ainda ecoava em sua mente, enquanto a multidão corria desordenadamente. Clara, caída, parecia uma boneca quebrada. As pessoas gritavam, outras se agachavam, e o caos era ensurdecedor. O medo tomou conta, deixando tudo em um turbilhão de emoções. "Precisamos ir agora", Davi gritou, puxando Isabela para o lado. Mas a menina não se mexia. Seus olhos estavam fixos na mãe caída. Clara, que antes parecia ser uma figura forte, agora estava vulnerável, dolorosamente consciente do perigo ao seu redor. "Mãe!" Isabela gritou, mas o som se perdeu no tumulto. Davi sentiu uma onda de desespero. Ele precisava agir. A mulher desconhecida, que até então parecia ser uma fonte de esperança, agora estava com expressão tensa. "Vamos, Isabela! Você precisa ficar longe!" Ela empurrou Davi e Isabela para trás, fazendo uma barreira humana entre elas e o que quer que estivesse acontecendo. A tensão no ar se tornava mais densa a cada segundo. "A verdade que estamos tentando proteger pode ser a única salvação para vocês." Davi olhou para ela com confusão. O que ela estava tentando dizer? O que Isabela tinha a ver com tudo isso? Mas antes que pudesse perguntar, outro tiro ecoou, e dessa vez o alvo era um dos homens que estavam paralisados ao lado de Clara. O corpo dele caiu, e a mulher desconhecida gritou: "É uma armadilha! Eles estão aqui para se certificar de que a verdade nunca venha à tona." Com isso, o cenário mudou drasticamente. Enquanto todos corriam, Isabela se viu encurralada entre a mulher e a mãe. Caída. Uma fração de segundo, e Davi desviou os olhos procurando uma maneira de alcançar Clara. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. A mulher desconhecida começou a rasgar os documentos da caixa, jogando pedaços no ar. "Vocês precisam ver isso. Não podemos perder mais tempo." Os papéis voaram como folhas de outono, e uma imagem específica chamou a atenção de Davi. Era uma foto de uma criança com um olhar idêntico ao de Isabela. Mas a data estava marcada em 20 anos atrás. Um pressentimento gelado subiu pela espinha de Davi. Era possível que aquela criança na foto não fosse apenas parecida? Mas logo sua mente foi interrompida por um movimento rápido de Isabela. "Davi, olha!" A menina se abaixou, pegando um dos papéis que ainda estava intacto, e ao olhar para a imagem, seu rosto se transformou. Ele nunca tinha visto tanta confusão e dor em seu olhar. "Quem é essa?" ela perguntou, a voz trêmula. Era a mesma criança da foto, e o sobrenome da criança era o mesmo de Henrique, como se os laços fossem mais do que apenas sangue. Isso fez o coração de Davi parar.
O que aquilo significava? O que mais estava escondido? O grito da mulher desconhecida estava absorvido pelo agito da cena. Isabela, ignore isso. Eles querem que você acredite que sua identidade é uma farsa. Com uma agilidade surpreendente, a mulher avançou para desviar Isabela da foto, mas Davi agarrou o braço da menina. Espere. E naquele instante, enquanto todos estavam envolvidos na cena, a verdade despontou como um raio. O homem que tinha caído na calçada, agora quase esquecido, era o pai biológico de Isabela. Ele olhou para Davi com olhos cheios de nada menos que desespero e uma revelação. Clara, você não pode deixá-lo ficar com ela, se ele descobrir. E então ele calou-se. Um medo que paralisava o ar. Davi sentiu uma verdadeira avalanche de emoções. O que isso significava para Isabela? O que era essa verdade que todos tentavam proteger? Era mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O futuro deles não era apenas incerto. Agora, parecia ameaçador. Um nó se formou na garganta de Davi. Todos estavam em perigo. E aquela noite não era apenas sobre a luta entre eles. Era sobre um segredo que poderia destruir tudo. E enquanto a noite continuava a se desdobrar diante deles, Davi sabia que nenhuma resposta viria fácil. O que deveria ser uma simples revelação se tornava um mistério ainda mais denso. Ele olhou para Isabela, que segurava a foto com as duas mãos, e sentiu que a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. O que aconteceria em seguida era uma incógnita, mas uma certeza pairava no ar. A verdade finalmente havia começado a emergir, e suas consequências seriam devastadoras. Davi segurou a mão de Isabela, os olhos fixos nela. O corpo de Clara jazia no chão, uma cena tão surreal que parecia tirada de um pesadelo. O caos se desenrolava ao seu redor e todos estavam atordoados, mas a foto nas mãos de Isabela chamava sua atenção. O silêncio, mesmo ensurdecedor, quase permitia que ele ouvisse os próprios pensamentos, e o frio na barriga crescia. Quem é essa? Isabela perguntou, a voz fraca, mas seus olhos transbordavam de confusão. Davi queria resolver aquele mistério. Mas agora o tempo parecia voar. Isabela, ignore isso, gritou a mulher desconhecida. Mas o que ela dizia não fazia sentido. A verdade que estava prestes a ser revelada parecia mais intimidadora do que qualquer arma naquelas mãos. A multidão se dispersava, gritos ecoando, mas parecia que eles estavam em um cilindro acústico, com apenas a verdade prestes a ser revelada ao seu redor. Então, um novo estalo cortou o ar. Clara, a mãe de Isabela, se movia. Clara! Chamou Henrique, seus olhos arregalados. Mas o que aconteceu a seguir fez o coração de Davi parar. Clara não ficou de pé. Ela se levantou lentamente, uma expressão obscura cruzando seu rosto. Era como se ela não fosse a mesma mulher. Desculpe, Henrique, ela murmurou, a voz carregada de uma frieza que cortou como uma lâmina. Você não pode interferir. O que eu fiz foi para protegê-los, a todos nós. Isabela parecia estar em choque. Mãe, você está bem? Mas Clara não a ouviu. Parecia perdida em pensamentos sombrios. Todos na multidão pararam, vendo o que estava acontecendo, como se tivesse tirado um fôlego profundo. Davi não acreditava no que via. Clara, e que você está dizendo? Henrique gritou, mais angustiado a cada palavra. Nós precisamos de você. Henrique, se eles descobrirem a verdade... Clara começou a falhar, e Davi percebeu que algo maior estava em jogo. Então, para seu horror, Clara soltou uma risada baixa, quase maníaca. A verdade. Não existe paz sem sacrifício. Você sabe disso. O ambiente mudou. A tensão estava em todo lugar. As pessoas ao redor sussurravam.
algumas até rindo nervosamente. Davi, preso entre a vontade de entender e o desejo de sair correndo, sentiu que a realidade estava prestes a se desvanecer. Não, não é hora para isso, Henrique gritou, sua expressão de desespero transformando-se em raiva. Você tá errada, Clara. Precisamos sair daqui antes que eles voltem. Mas Clara não o ouviu. O que deveria ser um momento de união estava se transformando em um campo de batalha emocional. E enquanto a multidão contemplava o abismo, a mulher desconhecida grita: Isabela, você ainda tem uma escolha. Era uma advertência. Mas as palavras caíram como uma bomba. O que tudo isso significava? O que Clara havia escondido? As revelações começaram a se desenrolar como um novelo. Clara se virou em um movimento rápido, encarando a mulher. Você realmente acha que pode protegê-los? Se eles souberem a verdade, será seu fim. O que estou fazendo é uma proteção. Um coro de preocupações brotou na multidão. Davi olhou para Isabela, que agora se via presa entre a lealdade à sua mãe e a busca pela verdade. E então tudo mudou. Clara, a mulher que ele conhecia como mãe amorosa, ergueu a mão e, com um gesto brusco, ativou um dispositivo em seu bolso. Um chiado ecoou e uma luz intensa irrompeu. A multidão gritou, caída em pânico. Davi puxou Isabela para trás, mas Clara agora estava de pé. Uma figura que não se parecia em nada com ela. Mulher que ele pensava conhecer. É hora de saber quem você realmente é, Isabela. As palavras dela cortaram o ar, e todos se calaram, esperando o que estava por vir. Com um estalo, uma revelação sobre a identidade de Isabela se desenrolou. Você não é só filha de Henrique. Você é parte de algo maior e muito mais sombrio do que você pode entender. Clara, então, apontou para o céu. E eles vêm. Eles vão chegar a qualquer momento. A realidade desabou sobre Davi e Isabela. O que isso significava para eles? O que tinha essa revelação a ver com o que estavam vivendo? O futuro em que estavam segurando por tanto tempo agora desmoronava. E ele sabia, lá no fundo, que nada seria como antes. O peso da verdade estava prestes a ser sentido profundamente, e a noite só estava começando a desvelar seus mistérios. Davi segurava a mão de Isabela, o olhar fixo na mãe caída. O peso das palavras de Clara ainda pairava no ar. Você não é só filha de Henrique. A multidão parecia suspensa, a tensão palpável, como se todo o universo estivesse assistindo àquele momento. O que era essa verdade que Clara estava prestes a revelar? É hora de saber quem você realmente é, Isabela. O olhar de Clara agora estava mais intenso, mas ninguém estava preparado para o que iria acontecer a seguir. No meio do caos, com o eco do tiro ainda reverberando, algo se moveu nas sombras. Uma figura emergiu, um homem com um capuz, escondido entre as pessoas. Clara, pare! Ele gritou com uma voz que cortava como um fio, espalhando calafrios ao longo da espinha de Davi. A figura se aproximava, e todos os olhos estavam agora fixos na nova presença. O homem apontou diretamente para Isabela. Você não tem ideia do que está em jogo, garota. As palavras dele eram carregadas de uma urgência estranha. Henri, perdendo a cor na face, virou-se para Clara. Você sabia que ele voltaria. Você não deveria ter vindo. A raiva na voz de Henrique ecoou como um trovão em meio ao lamento. Clara não respondeu, mas seus olhos estavam cheios de uma dor profunda, algo que Davi não conseguia decifrar. Isabela, ainda confusa, olhou para Davi. O que ele quer dizer com isso? Davi sentiu o coração apertar.
Ela parecia tão pequena e vulnerável. Quem é ele, mãe? Você precisa me dizer. O homem de capuz fez um movimento rápido, apressando os passos até Clara. A multidão começou a se afastar, criando um espaço claro entre eles. Ele veio para resgatar você. A afirmação chocou a todos. O murmúrio na multidão cresceu, gerando uma onda de desespero. Resgatar? Do que você está falando? Clara finalmente respondeu, sua voz tensa. Ela se virou e enfrentou o homem. O que você realmente? Você sabe bem. O contrato estava claro. Isabela é a chave. Ele estava quase gritando, e as palavras dele pairavam no ar como uma tempestade prestes a desabar. O olhar de Davi se voltou para Isabela, e o arrepio de uma verdade sombria começou a se formar na sua mente. O homem continuou. Você tem que entender. Eles nunca pararão até que a verdade seja revelada. Sua filha não é quem você pensa que é, Clara. Ao ouvir isso, o coração de Davi tremeu. Os olhares mudaram rapidamente, chocados e confusos. O que ele estava tentando dizer? Isabela soltou a mão de Davi, dando um passo à frente. O que você quer dizer com isso? A voz dela misturava raiva e desespero. O homem olhou nos olhos dela, e por um instante, Davi viu um brilho de compreensão, uma conexão estranha que nenhum deles poderia compreender. Você precisa decidir, Isabela. Ficar com eles significa renunciar ao que você realmente é, o homem disse, as palavras soando como uma sentença. Não, Clara gritou. Você não pode levá-la. Eu não deixarei. Então, no meio do alvoroço, uma explosão de luz irrompeu de dentro da caixa que a mulher desconhecida segurava. Um brilho ofuscante atravessou a noite, e Davi teve que fechar os olhos. Quando conseguiu abrir de novo, o que viu deixaria qualquer um sem fôlego. A mulher desconhecida havia desaparecido. Mas o que ficou? Foi uma imagem holográfica de uma criança semelhante a Isabela, com um símbolo brilhante gravado no peito, como uma marca. O homem olhou para a projeção com um semblante de horror. É você! Ele gritou. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela, paralisada, olhou para aquilo, seus olhos arregalados. O que está acontecendo? Ela gemeu. Isabela, você é herdeira de algo que nunca desejou. O que estão tentando esconder de você é mais forte do que imaginam. A verdade é que você pode ser a salvação ou a condenação para todos nós. Davi sentiu um frio na barriga. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma maneira terrível. Como assim? Isabela não. Era só uma garota comum? A identidade dela estava carregada de um peso maior do que qualquer um poderia suportar. Ele sabia que a vida deles jamais seria a mesma. O olhar de Isabela se alternava entre Clara e o homem. As palavras dele cortaram como uma lâmina, e o futuro que parecia incerto tornou-se um abismo de possibilidades aterradoras. O real motivo para toda aquela confusão estava prestes a desmoronar sobre eles, mas a única certeza que Davi tinha era que o pesadelo estava apenas começando. E enquanto um novo grito ecoou, ele percebeu que, após aquela noite, nada seria igual novamente. A luta pela verdade apenas começava. Davi segurou a mão de Isabela, o olhar fixo na mãe caída. O peso das palavras de Clara ainda pairava no ar. Você não é só filha de Henrique. A multidão estava suspensa. A tensão era palpável. A verdade é que você pode ser a salvação ou a condenação para todos nós. O que Francisco tinha dito ecoava como um trovão. Então, em um movimento brusco, Clara se virou. A aura dela havia mudado.
Os olhos dela brilharam de uma forma estranha, como se um novo poder estivesse tomando conta dela. Vocês não entendem, ela sussurrou, quase inaudível. A verdade sobre Isabela não é o que vocês pensam. O murmúrio na multidão cresceu, e Davi sentiu um arrepio na espinha. Antes que pudesse responder, a mulher desconhecida, que havia desaparecido, reapareceu de repente, mas desta vez em um manto negro, com um olhar feroz. Vocês estão todos prestes a perder tudo, ela gritou. Isabela é o epicentro de uma força que se estende além do que vocês imaginam. Davi, perdido em meio a todas as revelações, podia sentir seu coração disparar. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando de Clara para a mulher e para Isabela, que estava paralisada, os olhos cheios de medo. Francisco, o homem de capuz, avançou, seu rosto tenso. Clara, seja sensata. Você não quer que ela saiba a verdade completa. Ele gesticulou e a expressão de Clara furiosa mudou instantaneamente, como se um espelho tivesse quebrado e uma realidade que todos conheciam estivesse se desvanecendo. Isabela finalmente falou, sua voz trêmula. Mãe, o que você está escondendo? O silêncio tornou-se opressivo, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Davi sentiu um nó na garganta, esperando por uma resposta que pudesse mudar tudo. Então, Clara olhou novamente para Isabela. Se eu contar, pode significar o fim de tudo. E essas palavras, tão simples, cortaram o ar como uma lâmina. O rosto de Isabela ficou pálido. O que isso significa, mãe? A tensão crescia. Os rostos da multidão mostravam confusão, medo e incerteza. Foi um barulho ensurdecedor cortou a noite. Um grupo de homens encapuzados emergiu das sombras, cercando a área com armas em punho. O pânico se espalhou e Davi sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Levem Isabela! Um dos homens gritou. E a multidão gritou ainda mais, correndo em todas as direções. Davi puxou Isabela para perto de si, mas a mulher de manto negro, em um reflexo veloz, ergueu a mão. Não! Vocês não entendem. Isabela é a única que pode deter o que vem, a única que pode salvar. Escolham! Foi então que o inesperado aconteceu. Isabela, em um impulso, se soltou da mão de Davi. Não! Eu quero saber a verdade! Ela deu um passo em direção ao grupo de homens. Se sou eu a chave, então quero saber do que estou falando. Davi ficou paralisado, o coração acelerado. Isso era loucura. Não, Isabela, ele gritou. Mas não havia mais tempo. Clara se lançou na direção dela, gritando: se você não voltar, eles vão te levar. Você não entende o perigo em que está metida. Os homens começaram a avançar, e a realidade estava se desdobrando rapidamente, como um pesadelo em câmera lenta. Mas no exato momento em que Isabela hesitou, a figura no manto negro revelou uma adaga brilhante. Seja forte. Isabela, o destino do mundo depende de você. E então, com um golpe inesperado, ela cortou a palma da própria mão, deixando o sangue escorrer. A multidão ficou em choque, impotente, enquanto a luz do sangue parecia brilhar intensamente, envolvendo Isabela em uma aura dourada. Esta é a marca do escolhido, a mulher declarou. E Davi ficou sem palavras. O que significava aquilo? Isabela olhou para sua mãe, que estava em choque, e depois para Davi. A expressão dela indicava que a verdade ainda estava distante. Mas agora, uma nova dúvida permeava o ar. Quem realmente era Isabela? O que estava em jogo agora era muito mais profundo do que todos podiam imaginar. Com os homens se aproximando e a energia mágica rodopiando ao redor, a atmosfera estava carregada.
O futuro deles nunca foi tão incerto, e tudo estava prestes a se transformar em um caminho sombrio. Davi sentiu que o mundo estava desmoronando sobre eles. O que essa marca significava? E as palavras finais da mulher no manto ainda ecoavam em sua mente. Uma advertência clara. O destino do mundo depende de você. A noite não acabara. Ela estava apenas começando, e a linha entre revelação e desastre estava prestes a ser desenhada. Cada um deles estava prestes a descobrir que a verdade pode ser o que destrói mais do que salva. A tensão estava no ar, pesada como uma nuvem prestes a desabar. Davi segurava a mão de Isabela, o olhar fixo no homem encapuzado. Os gritos da multidão diminuíam, todos concentrados naquele momento. O papel em mãos de Isabela tremia. O símbolo brilhante na sua palma refletia a luz da noite. O que significava ser a chave? Isabela, não escute esses malucos! Clara gritou, sua voz carregada de desespero. Mas era tarde demais. A aura mágica que cercava Isabela parecia chamá-la, e cada palavra que saía da boca do homem a atraía mais. Você é especial, Isabela. A verdadeira herdeira de uma linhagem que não se apaga, ele insistia, como se sua voz pudesse transmitir a verdade escondida. O olhar do povo, ansioso, os rostos revelando medo, esperança e confusão. O homem de manto negro avançou, interrompendo a cena. Seja forte, o destino depende de suas escolhas. E Davi, entre a multidão em pânico, gritou, Isabela, volte! Dela brilharam, trazia um misto de coragem e incerteza. Mãe, quem sou eu? A pergunta ecoou entre as sombras, vibrando como um grito por respostas. Uma fração de tempo e tudo ao redor pareceu parar. Clara chorou. Os sentimentos se misturavam em seu olhar, como um redemoinho. Você é. Clara começou, mas o homem interrompeu. Se você contar, é o fim. Você não quer que isso aconteça. Calem-se! Gritou Clara, a força dela emergindo do desespero. Isabela, olhe para mim. Você é minha filha. O ar esquentou, cheio de verdades não ditas. Davi pressionou a mão dela com mais força, temendo pela decisão que ela tomaria. Mas foi então que tudo se desenrolou como um filme. Acelerado. Clara se moveu rapidamente, puxando Isabela para perto. A verdade é complexa, Isabela, e envolve muito mais do que você imagina. Uma explosão de luz ilumina o céu, e com ela, um grupo de figuras aparecia no horizonte. Silhuetas que pareciam se aproximar, multiplicando o perigo. Vá, agora! Davi gritou, arrastando Isabela na direção oposta ao grupo. A multidão gritou e o caos se espalhou. Ouvia-se o barulho das vozes, gritos de confusão se misturando à adrenalina. Não, Davi! Isabela gritou, resistindo, seus olhos fixos no chão. O peso da pressão estava demais. Saia da frente ou vou me afastar de você. O coração de Davi apertou. Ele queria protegê-la, e no entanto sentia a distância entre eles crescendo. Por favor, Isabela! Sua voz saiu mais frenética. As sombras se aproximavam, e não havia mais tempo. A verdade pode nos destruir. Mas ela olhou para ele com uma determinação renovada. Não posso viver em mentiras. Preciso saber. A luz emanando do símbolo clareou a escuridão. Era como se ela estivesse em uma transformação, e Davi se sentiu impotente. De repente, alguém gritou: A verdade será revelada. O que você decidir pode mudar tudo. Era a mulher de manto negro, gesticulando freneticamente. O que estava em jogo era mais profundo. Isabela respirou fundo e, com uma voz firme, finalmente falou: Se sou eu a chave, quero saber o que isso significa. A multidão ficou em choque. Um murmúrio cresceu, como se todos soubessem que estavam prestes a testemunhar algo monumental. E então
em um movimento brusco, a verdade emergiu. A mulher de manto negro revelou sua própria história, conectando a linhagem de Isabela a uma antiga proteção contra forças obscuras. Davi observou, paralisado. Ele viu lágrimas nos olhos de Clara quando ela finalmente cedeu. Isabela, você é mais forte do que pensamos. Você é a luz, e a escuridão não pode tocá-la se você estiver pronta para lutar. Era uma despedida, uma entrega ao desconhecido, mas uma esperança se acendia. E enquanto os homens se aproximavam, sem tempo para hesitar, e a verdade dançava no ar. E futuro se desenrolava como um mistério a ser resolvido. Davi sabia que, independentemente do que acontecesse em seguida, suas vidas não seriam mais as mesmas. O círculo se fechava, e tudo dependia de Isabela. Agora a história termina aqui, mas a jornada ainda chama você. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo. Deixe seus comentários com reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A aventura continua, e você faz parte dela.